Oi, loucos por Jesus! Chegamos mais uma vez aqui no nosso canal para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos com ela nas mãos e estamos estudando um dos livros mais chiques, mais fantásticos, considerado inclusive por muitos o melhor livro da Bíblia, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, né? Alguém já disse que o nome está errado, que o título deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E nós já estamos no capítulo 5, isso mesmo, nessa segunda-feira estamos estudando Atos capítulo 5, e eu quero que você venha comigo, quero que você divulgue agora essa live, mande para o povo, para o pessoal participar com a gente, porque vai ser chique demais. Lembrando que tem aula toda segunda, terça e quarta, às 19 horas, mas nas quartas-feiras é somente para membros exclusivos do canal. Vamos embora comigo? Pega aí então Atos capítulo 5, verso 1, que diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Se você leu o final do capítulo 4, você vai ver que as pessoas vendiam suas propriedades e traziam seus bens para os apóstolos para que eles ajudassem aqueles que fossem necessitados dentro da igreja, né? E aí a Bíblia nos fala de José, também conhecido como Barnabé, aí no finalzinho do capítulo 4, e agora fala de um outro homem, um casal chamado Ananias e Safira, que vendeu dinheiro. Verso 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então o que o casal fez? Eles venderam um terreno que tinham, aí vamos supor que o terreno valia R$1 milhão. Eles pegaram 500 mil, ficaram com eles, e levaram os outros 500 mil e puseram aos pés dos apóstolos, dizendo que aquele era todo o dinheiro da venda do lote. Foi mais ou menos isso não, foi isso que fizeram, só não sei se foram os mesmos valores. Então perguntou Pedro, verso 3, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? De cara a gente vê aqui que o Espírito Santo revelou o esquema de Ananias e Safira para Pedro. Verso 4, ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, não teria problema nenhum se eles levassem o dinheiro e falassem assim, apóstolos, nós não estamos dando todo o dinheiro do lote não, nós estamos dando só a metade, porque o resto vai ficar com a gente. Não, mas eles mentiram, disseram que estavam dando todo o dinheiro da venda do terreno, mas não estavam. Verso de número 5, olha que coisa fora do normal, verso 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. O que nós vemos aqui? Um pecado sendo cometido contra o Espírito Santo, Deus revelando isso aos apóstolos e a pessoa caindo morta na hora. Sabe o que eu fico pensando? Se essa moda pega. Se essa moda de... ai Deus, toma aqui um dinheirinho que é o meu dízimo. E na verdade não é todo o dízimo. Se essa moda pega, gente, vai ficar pouca gente viva na igreja. Pouca gente. Porque eu vou falar para vocês, as pessoas são muito crentes, muito cheias do Espírito Santo e tudo, até o assunto virar dinheiro. Quando o assunto vira dinheiro, a pessoa fala, não, Deus sabe que eu estou passando necessidade, não, Deus sabe que eu não posso contribuir agora, não, Deus sabe que assim, meu coração está na obra. Se o seu coração está na obra, a sua carteira também tem que estar na obra. Seu dinheiro, seu Pix, né? E aí, Ananias caiu morto e a notícia espalhou e ficou todo mundo espantado. Verso 7, cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Por que ela não sabia? Porque não existia o WhatsApp. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Pedro ainda deu uma chance para ela. Foi esse o preço que vocês venderam o terreno? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo.
Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Em outras palavras, Pedro falou: você tentou enganar o Espírito Santo? Os mesmos que levaram o corpo do seu marido vão levar o seu. Verso 10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e a encontraram morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Esse texto basicamente é um texto sobre Jesus é o seu Senhor ou dinheiro é o seu Senhor. É isso. Nossa, pastor, mas precisava matar? Precisava. O texto diz que grande temor veio sobre todo mundo. Deus às vezes permite alguns pecados, algumas coisas acontecerem de forma escandalosa para ver se acorda aquela multidão que está fazendo caladinho, para ver se desperta o povo. Então essa história de Ananias e Safira é uma dessas histórias de como o poder do Espírito de Deus agia na igreja primitiva e age nos nossos dias também, tá? Não pensa que não age, não, porque age. Verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e milagres no meio do povo. Olha isso. Jesus foi embora e só que multiplicou por 12. Agora tem 12 Jesus. Tem 12 fazedor de milagre. Tem 12 pregando. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em grande conceito. Em outras palavras, a comunidade dos crentes ia crescendo, a sociedade tinha respeito pelos crentes, mas muitos não tinham coragem de se aproximar deles, não. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Em outras palavras, muita gente ia sendo salva, ia se convertendo. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em macas e camas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles enquanto ele passava. Olha isso. Para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados pelo espírito imundos, e todos eram curados. Sabe o que a gente vê aqui? A sombra de Pedro curando. A sombra. Você imagina uma calçada com mais ou menos 200, 300 doentes, tudo deitado um do lado do outro. Pedro ia passando na rua e à medida que a sombra de Pedro ia passando em cima dos doentes, eles iam levantando, curado, curado. Sabe o que é isso aqui? É o cumprimento da palavra que Jesus falou lá em João, capítulo 16, quando ele diz que vocês farão obras maiores. Nós não vemos a sombra de Jesus curando, mas nós vemos a sombra de Pedro curando, né? E o texto também diz que muitos atormentados por espíritos imundos eram curados, enfermos eram libertos. Verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. A mesma inveja que os sacerdotes e os líderes religiosos tinham de Jesus foi a mesma inveja que eles passaram a ter dos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham poder, tinham autoridade, e os líderes religiosos não. Verso 18. Por isso, os líderes religiosos mandaram prender os apóstolos, colocando-os na prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora, e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Em outras palavras, os líderes religiosos ficaram com inveja, mandaram prender os apóstolos na prisão pública, só que de noite, o anjo do Senhor foi lá, abriu a porta e falou: volta para o templo e vai pregar. Eles simplesmente saíram e foram. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Isso de manhã. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas,
mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ai. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Tipo, gente, nós prendemos os caras, o que aconteceu? Verso 25, nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram no pátio da prisão do templo estão ensinando o povo. Então, indo para lá os guardas, o capitão o capitão os trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Foram lá com todo carinho e falaram: por favor, vocês podiam nos acompanhar? E aí, porque o povo amava os apóstolos, estava fazendo bem para eles. Levaram eles, né, com todo carinho para que fossem interrogados. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Olha aí o que o sumo sacerdote falou. Vocês encheram Jerusalém com esse ensino do cristianismo e ainda querem nos culpar pela morte de Jesus? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus mais do que aos homens. Verso 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O texto é muito claro, o que os apóstolos não tinham medo de nada, gente, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então eles falaram: vocês mataram Jesus mesmo, só que o Espírito Santo foi derramado, e é isso. Verso 33, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Olha aí, os líderes religiosos queriam matar os apóstolos igual mataram Jesus. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer com esses homens, hein? Algum tempo atrás apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram dando em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Em outras palavras, se o que eles estão fazendo é na força da carne, vai dar errado. Fracassarão. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então, quero só rever com você. Eles iam matar os apóstolos. Mas esse fariseu Gamaliel, que inclusive depois a gente descobriu pelo próprio livro de Atos, que ele foi professor do apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era Saulo de Tarso. Esse fariseu deu um conselho, gente. O conselho meu é o seguinte: libera os caras. Se a obra deles é de Deus, não tem o que fazer. É de Deus, vai dar certo. Mas se é dos homens, a obra deles vai dar errada sozinha. Sozinha. E esse conselho convenceu o Sinédrio, que é esse líder, essa reunião dos líderes religiosos de Israel. Aí o que eles fizeram? Deram uma chicotada nos apóstolos e os soltaram. E mandaram eles não pregar no nome de Jesus mais. Olha o final, verso 41. Os apóstolos saíram,
do Sinédrio alegres. Alegres. Eu vou repetir, para você que está triste aí porque está sendo criticado na escola, para você que está triste aí porque alguém te xingou, para você que está sendo caluniado, xingado pelo nome de Jesus, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Quando você for perseguido por causa do nome de Jesus, fique alegre. E verso 42 termina dizendo: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, eles continuaram fazendo tudo que os líderes religiosos proibiram eles de fazer. Eu quero orar pela sua vida, para que você seja como os apóstolos. O capeta pode emitir o decreto que for, pode fazer a ameaça que for, pode dar a chicotada que for, pode te xingar do jeito que for, pode lançar problema na sua vida do jeito que for. Você vai continuar fazendo a obra que Jesus tem para você, do mesmo jeito. No templo e de casa em casa. Em outras palavras, você vai continuar buscando a Deus na sua vida privada e na sua vida pública. Pai, eu abençoo cada um que está me assistindo e eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça um grande milagre. O milagre da coragem, da ousadia. Que a gente seja como os apóstolos, que não ficaram temerosos diante do Sinédrio, mas que falaram aquilo que é a verdade. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a gente não possa arregar, que a gente não possa amarelar, que a gente não possa ficar fraco, com medo, tímido, diante das ameaças do diabo ou dos homens. Que nós possamos levar o teu nome, seja do jeito que for, na maneira que for, pois assim diz a tua palavra, que nós devemos nos considerar alegres quando formos considerados dignos de ser perseguidos por ti. Eu abençoo cada vida, no nome de Jesus. Você gostou dessa aula? Se você gostou dessa aula de hoje, estudou o capítulo 5 comigo, eu quero que você comente aqui embaixo. Comente aqui, deixe seu comentário sobre esse estudo de hoje, porque se a aula te abençoa, o comentário me abençoa, né? Quero que você se lembre que amanhã, 19 horas, tem aula, né? Aberta para todo mundo. As aulas de segunda e terça são abertas para todo mundo. Somente as aulas da quarta-feira às 19 horas é que são somente para membros exclusivos do canal. Então torne-se membro do meu canal do YouTube agora, para você ter acesso não somente ao conteúdo exclusivo que já passou, como também o conteúdo exclusivo que virá. Olha alguns livros para você: O Significado do Casamento. Livros que você pode adquirir lá na loja do Lucinho. Olha esse livro, 31 loucuras para mulheres que querem assumir sua loucura por Jesus. Um livro que a minha querida Paty escreveu. Olha esse livro aqui, Por que Crer na Bíblia? Esse livro fala sobre a confiabilidade, né, e a veracidade da Bíblia. Loucos por Jesus, volume 1. São 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. E tem um livro, Andando com o Tanque Vazio, que fala sobre cansaço emocional. Esses livros todos aqui estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muita camiseta, muito livro, muita Bíblia, muitas pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero convidar você para vir para Israel com a gente. Eu e a minha família vamos agora em setembro de 2023 para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas, e Israel. Ano que vem, nós vamos em março para Dubai e Israel. E em outubro do ano que vem, nós vamos para somente Israel. Quero você conosco. Então acesse agora o site viagemcolucinho.com.br, já escolha qual dessas 3 viagens você irá e vem conosco na caravana mais legal do Brasil. Vejo você na aula de amanhã. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja louco por Jesus.